Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, nós temos a presença do professor José Roberto, da Nova Acrópole Santana, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, e também olá a todos que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos abordar a obra do filósofo Sêneca, chamada A Brevidade da Vida. E para começarmos com o nosso podcast, José Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida e também sobre a obra de Sêneca. Muito bem. Sêneca, ele nasceu Lúcio Anneo Sêneca. Ele nasceu na Espanha, mais precisamente na cidade de Córdoba, no ano de 4 a.C. Ele era de uma família muito bem conceituada. Para a gente ter uma ideia, o pai dele, Marco Anneo Sêneca, era um orador, um excelente orador. Era conhecido como Sêneca o Velho. Os historiadores o apelidaram de Sêneca o Velho e, consequentemente, o Sêneca, Lúcio Anneo Sêneca, passou a ser conhecido como Sêneca o Jovem. Sêneca teve uma infância bastante erudita. Ele sempre foi muito estudioso, um estudioso infatigável. Cedo, o pai dele se muda para a cidade de Roma, que era onde todas as coisas aconteciam. Bom, Sêneca ele também foi filósofo, ele foi político, ele foi escritor, ele foi orador. É muito conhecido pelas suas obras. As suas obras são historicamente tidas como de caráter moral. Ele escreve justamente numa época que, de uma maneira geral, Roma, a sociedade romana, estava perdendo mão dos seus valores atemporais. E Sêneca, através principalmente do exemplo da sua vida, ele sempre buscou dar uma ênfase à questão moral. Ou seja, relacionava a decadência da sociedade romana à perda principalmente da capacidade do homem viver os seus valores, viver de uma maneira moral. Bom, o que mais nós podemos dizer de Sêneca é que ele teve muitas atribuições durante toda a sua vida. Ele foi questor, ele foi também pretor, ele foi senador durante os governos de Tibério, de Calígula, de Cláudio e, por fim, de Nero. Durante o governo de Nero, ele inclusive foi ministro. E antes de Nero ser imperador, ele foi inclusive tutor e conselheiro de Nero. E é claro que quando Nero, nos primeiros anos do seu governo, ele contou muito com os conselhos de Sêneca e outros também que apoiavam Sêneca nessa tarefa de serem conselheiros do imperador. Eu não sei se você sabe, Danilo, mas durante os primeiros anos de governo de Nero, como ele ouvia muito os conselhos de Sêneca, praticamente Roma teve um período de muita prosperidade, de muita boa aplicação, administração da justiça. Depois é que Nero realmente foi cedendo às suas tendências viciosas, cedendo à ambição, e aí foi pouco a pouco deixando de ouvir os conselhos sábios de Sêneca e outros bons conselheiros que ele tinha. Tudo culminou quando, no ano de 65, Nero começa a perseguir Sêneca porque aceita como verdadeira uma acusação de traição por causa de Sêneca. E acaba sentenciando Sêneca à morte, e Sêneca acaba escolhendo a maneira como ele vai dar curso a essa iníqua sentença, que é reunindo a sua esposa, reunindo os seus amigos e cortando as suas veias dentro de uma banheira com água quente. E depois de um tempo, sangrando lentamente, de uma maneira muito dolorosa, mas impassível enquanto conversava com as pessoas que o assistiam nessa difícil passagem, ele, para homenagear os filósofos gregos, ele pede a cicuta, dando então fim à sua vida, 68 anos de uma vida a serviço da justiça. Basicamente, essa é a vida desse filósofo que nós vamos
conhecer um pouquinho mais hoje através da sua obra. E, inclusive, José Roberto Sêneca também era um dos filósofos estoicos, correto? Muito bem lembrado, Danilo. Sêneca, ele fazia parte da escola estoica, do seu terceiro período, justamente o período romano, juntamente com outros filósofos como Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico e imperador, e também Epíteto, que teve a sua importância dentro do movimento, dentro da escola de filosofia estoica. Agora, falando sobre a obra A Brevidade da Vida, do Sêneca, José Roberto, eu gostaria que você falasse, fundamentalmente, qual a importância de uma obra dessa para os dias atuais. Qual a relevância que nós podemos extrair dessa grande obra? Algo muito interessante que nós reparamos quando estudamos os filósofos estoicos, Sêneca inclusive, é que os conselhos deles são muito atuais. Nós hoje também nos queixamos, como muitas vezes fizeram a Sêneca, nós também nos queixamos da falta de tempo. Inclusive, eu até separei aqui um pequeno trecho desse livro para a gente começar esse diálogo de uma maneira bastante embasada. Tem um momento em que ele diz, logo no início da sua obra, Paulino, a maior parte dos mortais queixa-se da malevolência da natureza por ter engendrado um tempo tão breve e porque esse espaço de tempo que nos deu escorre-se tão veloz e rapidamente, de tal maneira que, com poucas exceções, a vida a abandona a todos repentinamente, no exato momento em que se preparam para viver. Interessante essa passagem, não, Danilo? Muito interessante, né? Nos leva a uma série de reflexões. Eu gostaria justamente que você falasse especificamente dessa passagem para nos ajudar a entendê-la melhor. Na nossa época, nós também nos queixamos que nos falta tempo para realizarmos tudo aquilo que nós planejamos, tanto nas nossas pretensões profissionais, como nos conhecimentos que nós queremos obter. De certa maneira, temos a impressão de que o espaço do nosso dia é muito curto, de que a nossa vida é muito curta para todas as possibilidades que se abrem. Sêneca vai dizer num determinado momento que não, a vida não é breve. O tempo passa, com certeza, mas a vida não é breve. Nós é que somos esbanjadores do tempo em que a natureza nos deu. Ou seja, nós temos um bom tempo de vida, né, dado a nós pela sabedoria da natureza, mas nós não sabemos bem aproveitar o tempo. Inclusive, tem uma outra sentença em que ele dá uma resposta, ele reforça essa questão. A vida não é breve. Nós a esbanjamos, porque, se bem disposta, ela é espaçosa. É interessante isso, José Roberto, porque isso nos leva a uma série de reflexões. O tema ele é muito atual. De um modo geral, nós nos queixamos sempre pela falta de tempo. E como bem disse o Sêneca, isso é um mau uso de que nós fazemos. Então, por exemplo, se a pessoa tem o seu hábito de levantar-se cedo, fazer as suas coisas, os seus exercícios diários, ir para o trabalho, enfim, ter uma vida com o tempo bem utilizado, essa pessoa, tecnicamente falando, vai aproveitá-la bem se souber usar bem o seu tempo também. De modo que a pessoa que dorme muito mais do que o necessário, sem entrar aqui em questões científicas ou coisas do gênero, mas quando a pessoa dorme demasiadamente ou não se organiza para fazer as coisas, ela se queixa de que lhe falta tempo, né? Então, essa queixa, por que todos se queixam dessa falta de tempo? Será que não é uma responsabilidade de cada ser humano também de usufruir melhor do seu tempo, segundo isso que o Sêneca nos ensina? E aproveitando, qual é o fundamento que a gente pode entender que leva a essa queixa de falta de tempo? Todos os grandes filósofos, né, Danilo, não apenas Sêneca, os filósofos estoicos, mas Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros filósofos concordam que o homem, para que ele viva bem, para que ele aproveite bem o tempo do seu dia, o tempo da sua vida, tem que possuir a si mesmo. E o melhor caminho para que nós possamos nos possuir a nós mesmos é termos princípios e finalidades claras que deem um sentido ao porquê da vida humana. Mas para isso nós teríamos que rematar, fugindo um pouquinho da obra, mas até para entendermos melhor a aplicação de uma obra tão profunda, de um trabalho tão vigoroso de Sêneca para nós, teríamos que entender um pouco melhor o que é o homem.
Todas as tradições, não apenas as tradições gregas ou ocidentais, mas também as tradições orientais, sempre falavam de um princípio duplo do homem. Um princípio de manifestação, né, que seria essa parte mortal que Sêneca diz que nós não devemos nos esquecer, e falam de um princípio interior, né, que seria a sede do nosso ser imortal, a nossa alma imortal, a nossa essência imortal. Então o homem ele tem segundo todas essas filosofias, todos os filósofos clássicos, ele tem dois princípios, um que é um princípio mortal, né, que é o que nos permite viver nesse mundo, nos relacionarmos, nos questionarmos sobre o porquê do tempo, e outro que é um princípio interior, um princípio imortal. Justamente quando ele fala de possuirmos a nós mesmos, seríamos nos aproximar mais e mais, de uma maneira consciente, dessa parte imortal que existe dentro de nós. E dentro dessa questão que você colocou, José Roberto, o que de conselho o Sêneca tem a nos trazer e qual é a visão filosófica disso para que nós consigamos, então, alcançar esse processo? Porque, de um modo geral, nós imaginamos que a nossa vida ela é só no aqui e no agora. E por isso ficamos presos a esse tempo do aqui e do agora e deixamos de fazer coisas que seriam mais úteis no sentido filosófico e no sentido mais atemporal. Então, quais são os conselhos práticos que nós podemos ter? Qual é a via que nós podemos utilizar para conseguir compreender melhor essa ideia e essas ideias que a gente vem abordando durante esse podcast? Bom, um dos conselhos que nós podemos retirar de toda a obra de Sêneca é nunca nos esquecermos da nossa condição de seres mortais. E irmos desenvolvendo, né, Danilo, a busca de um conhecimento, a busca de conhecimentos, com que faça que em todas as coisas que nós nos coloquemos, todas as coisas que nós vivemos, nós possamos colocar nisso o melhor de nós. Nós possamos colocar nisso aquilo que seja uma expressão muito profunda do nosso ser, possamos fazer as coisas o melhor possível. Inclusive, ele tem uma outra frase, né, que seria justamente sobre essa questão. A grandeza é instável e só o sábio é dono de si e livre, porque a razão dilata o nosso tempo, mas ele avança. Ou seja, para todos nós, o tempo vai correr, seja o homem comum, seja o filósofo ou seja o sábio. Bom, a diferença é que o homem comum, muitas vezes ele está colocando a expectativa da sua felicidade, a realização da sua condição, em coisas que nem sempre vão satisfazê-lo integralmente. Agora, o filósofo, ele também está colocando a sua energia nas coisas, ele também está sujeito ao tempo, mas ele está colocando essa energia em coisas, né, que têm um valor fundamental, que cada vez mais o enriqueçam como ser humano, cada vez mais o aprofunde em si mesmo, cada vez mais o faça perceber-se como um ser consciente. É muito interessante essa visão que nós vamos encontrar em todos os filósofos, de que há uma diferença entre um homem comum quando ele faz as coisas e um filósofo quando ele faz as mesmas coisas que um homem comum. Mas essa diferença não é exterior, essa diferença é interior, essa diferença é uma questão de consciência, essa diferença é uma questão de saber que tudo que ele faz é um treinamento para cada vez mais sentir que ele está desenvolvendo as suas virtudes, os seus valores humanos. E é interessante você colocar isso, José Roberto, porque de um modo geral, na vida social, os seres humanos fazem muitas coisas, não é? Ou seja, só que falta esse sentido, falta essa finalidade transcendente para as coisas que fazem. Não é que nós devemos deixar de fazer as coisas socialmente falando, ou deixar de fazer coisas que às vezes nos agradam pessoalmente falando, mas há que ter uma finalidade transcendente para essas coisas. Seria isso? É bem por aí mesmo, Danilo. É diferente quando nós estamos conversando com uma pessoa amiga e estamos preocupados e distraídos com outras coisas. Não que as outras coisas que estejamos pensando, né, um problema que eu tenho que resolver, não seja uma coisa válida, mas eu não estou realmente conversando com aquele meu amigo. Outra postura é quando eu sei que eu tenho os meus problemas, mas paro por quê?
paro porque eu estou conversando com o meu amigo. Ou seja, é uma oportunidade de aprofundar o conhecimento dessa pessoa, de talvez ouvi-la com atenção, de poder interagir com ela, de talvez poder ajudá-la. E isso é possível por quê? É possível porque eu estou ali presente com ele. Uma das grandes questões que faz com que as pessoas sintam que a vida passa muito breve é que, na verdade, nós nem sempre estamos ali onde estamos. Não sei se você já percebeu esse fenômeno interessante na sua vida, na sua experiência. Já percebeu isso? Isso é uma coisa muito recorrente, né? Às vezes a gente fala com as pessoas, mas não olha nos olhos das pessoas, não procura estar de coração com elas, como diriam os romanos, né? Coração com coração, que era uma das características da concórdia. É como se houvesse um afastamento, né? Nós estamos próximos, mas ao mesmo tempo a quilômetros de distância, né? Então a gente observa que estamos, mas não estamos de corpo e alma, como se costuma dizer, não é? Exatamente. Imagina uma situação dessa numa cidade de milhões de habitantes. Justamente esse é o ponto importante da questão. Agora, aproveitando até o que eu acabei de falar em relação a não estarmos presentes de corpo e alma, me veio uma outra questão à mente. Quais são os conselhos que o Sêneca e a filosofia podem nos dar para utilizar um tempo para a nossa alma, ou seja, para o que há de melhor em nós? Uma das frases que nós vamos encontrar nesse livro do Sêneca sobre a brevidade da vida é: há homens ocupados que são atarefados e há os que são ociosos. Precisamente, né, Danilo, nessa questão do ócio, que não é o que hoje nós entendemos por ócio. Ócio hoje significa não fazer nada. Dentro da escola estoica, e mesmo antes dos estoicos, né, Platão já falava da questão dos divinos ócios. Seriam aquelas atividades e tarefas, seríamos nós estarmos com consciência, seríamos nós estarmos com atenção, seríamos nós estarmos com interesse naquilo que nós fazemos. Porque quando estamos presentes naquilo que fazemos, seja conversar com um amigo, seja uma tarefa que eu esteja realizando, seja um trabalho ou seja um estudo, acontece algo que acho que todos nós temos essa experiência. Aquilo fica conosco, né? Aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Nós começamos a nos apaixonar por aquilo que fazemos, pelas pessoas com quem nós convivemos. Nós começamos a nos apaixonar até mesmo por essa própria santenção que nós colocamos, e isso vai nos enriquecendo. Ou seja, vamos crescendo cada vez mais, porque vamos dando qualidade às coisas que fazemos, ao modo com que fazemos as coisas. Como ensinam todos os filósofos, existe no homem uma parte que é mortal e existe no homem uma parte que é imortal. Quando nós nos colocamos com atenção e consciência, nós vamos construindo a nossa vida melhor ao redor daquilo que nós temos de superior, de mais valoroso, que é justamente a consciência dessa parte mortal. E é muito interessante a magia da questão, é que vamos fazendo coisas com sentido de eternidade. E vamos ficando com a essência disso. Isso é muito interessante, José Roberto. Eu gostaria justamente que você encerrasse falando disso que você acabou de mencionar, não é? Então todo ser humano, ele não quer ser esquecido da história, né? Todo ser humano, ele quer deixar algo, ele não quer que as pessoas esqueçam de sua existência, não quer deixar também que a sua vida passe sem ser percebida, né? Ou seja, o ser humano tem esse espírito de grandeza, esse espírito de atemporalidade, mesmo que de maneira inconsciente, né? Imagino que nenhuma pessoa, de um modo geral, queira passar pela vida sem deixar um rastro. Eu gostaria que você falasse justamente qual o valor da filosofia e como nós podemos utilizar a filosofia nesse sentido de imortalidade, ou seja, de deixar um legado para a humanidade, e como podemos aplicar de alguma maneira, não só essa obra, mas esses ensinamentos filosóficos que tratamos durante o podcast, para que a nossa vida seja uma vida que deixe algo para os nossos semelhantes, algo de útil, algo de melhor, algo de valoroso, enfim, algo de mais humano, para que as pessoas possam se inspirar também em alguma coisa daquilo que nós fazemos, não é? Sêneca recomenda que, tal qual os filósofos caminham com os sábios, nós também podemos nos aproveitar muito bem desse conselho de Sêneca e aprendermos também a caminhar com os sábios, a caminhar com os filósofos.
Basicamente, por quê, né, Danilo? Basicamente porque ele coloca os sábios como modelos de virtudes. E é interessante que nós vamos reconhecer seres humanos possuidores de uma sabedoria muito prática de vida em todas as épocas da humanidade, no Ocidente, no Oriente, e podemos nos enriquecer, crescer, tendo como modelo as suas próprias virtudes. E o que nós podemos retirar de uma obra como A Brevidade da Vida de Sêneca e da filosofia de uma maneira geral, que é o que abrange o programa de estudos desenvolvido por Nova Acrópole, é essa busca da sabedoria. Essa busca de sabedoria muito prática, para nós sentirmos que é algo que vai nos enriquecer quando nós colocamos no nosso trabalho, na construção das nossas relações, ou seja, que nós sintamos, né, que estamos aprendendo a viver cada vez mais com profundidade, e que nesse aprendendo a viver com profundidade eu estou me realizando, eu estou construindo o próprio caminho para minha felicidade, o próprio caminho para minha realização, um caminho que seja humano, um caminho que seja meu, um caminho que me faça sentir que cada pegada que eu deixo é uma pegada durável, é uma pegada em que coloco os melhores valores da minha alma, do meu coração. E isso é algo que eu posso compartilhar com os meus semelhantes, porque não me basta ser melhor. É preciso que essa minha melhoria, essa melhoria de mim mesmo, ela se retrate de uma maneira generosa, ela se expresse de uma maneira generosa na sociedade em que eu vivo, na sociedade em que eu atuo, oferecendo o melhor de mim para outras pessoas também poderem ter a mesma oportunidade, a mesma participação nesse bem, nessa riqueza. José Alberto, muito obrigado novamente pelas palavras, pela explanação e também pela sua presença. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast e seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente compartilhando dessas ideias contigo, Danilo, e com todas as pessoas que estão sempre a acompanhar os nossos podcasts. Bem, pessoal, é isso. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através de nosso site www.nova-acropole.org.br. A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Prelude à Léprose Mid Dun Faune.